Sucesso no campo. Oferecimento Amoa Resort Residencial. Viver bem é a melhor experiência. Sementes Veneza. Soja e confiança. Tradição que vem das nossas raízes. Comigo, um exemplo que vem de nós mesmos. Bom, hoje a nossa conversa é com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Jataí, Rodrigo. Professor Rodrigo, isso. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, Fabélia. É sempre uma honra estar aqui com vocês e com os telespectadores aqui do Sucesso do Campo. Bom, agora eu já vou começar te perguntando sobre esse prêmio que você trouxe aqui, uma referência em atendimento Sebrae, é isso? Sala do Empreendedor. O que é isso? A que se refere? Isso. O prefeito Genilton, quando me convidou, ele me passou a missão de organizar aqui em Jataí ações para atração de investimentos de empresas e cuidar dos pequenos empresários. Para cuidar dos pequenos empresários, nós renovamos o convênio com o Sebrae, que é o chamado Sala do Empreendedor. Só que hoje, se você olhar o cenário das empresas de Jataí, nós temos aproximadamente mais de 17 mil empresas, CNPJs, ativos no município de Jataí, sendo que 9 mil são MEIs. Então, o MEI é um tipo de uma empresa que precisa de muito apoio para ele conseguir prosperar. E o Sebrae tem esse serviço junto com todas as prefeituras do Brasil que aderem a esse programa. E eu identifiquei que em Jataí o atendimento ele não estava no nível que os MEIs precisavam no nosso município. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um trabalho de requalificar todos os servidores. Nós investimos no ano passado mais de 800 horas em qualificação dos servidores, para eles poderem passar informações atualizadas, um suporte bastante preciso de emissão de nota fiscal, de abertura, mudança de CNAE, padronização do atendimento. Então, não importa o servidor que está sentado, todos eles têm o mesmo nível de conhecimento e instrução. E tudo isso orientado pelo Sebrae. Então, nós fomos aderindo a outros programas, como Cidade Empreendedora. Nós temos um consultor do Sebrae que está sistematicamente disponível para acesso. Aderimos ao Brasil Mais Produtivo, que nós já temos empresas de Jataí que aderiram a esse programa do Sebrae. Tem mais um de digitalização para pequenos empreendedores que também está disponível lá. Então, o que acabou acontecendo? Nós evoluímos a melhoria da qualidade do atendimento e o Sebrae todo ano faz uma avaliação se a gente está atendendo os requisitos de qualidade. Porque a Casa do Empreendedor ou as salas do empreendedor no Brasil todo precisa ter exatamente o mesmo padrão do Sebrae. Não é para ter diferente de atendimento, seja em Jataí, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro. Então, o que acabou acontecendo é que a gente conseguiu, pela primeira vez, ser aprovado nessa avaliação. Então, hoje, Jataí recebeu esse prêmio de qualidade de atendimento público dentro das especificações do Sebrae, que são muito rigorosas. E você me falou que faltou pouco para o ouro. Isso. Para a gente conseguir o selo ouro, daí eu precisava ter um servidor dedicado para o atendimento online. Que no processo não pode ser feito o atendimento via bots, tem que ser um ser humano para poder fazer o atendimento dos MEIs. E pelo atendimento online, a gente extrapolou o padrão, o tempo padrão. A qualidade do atendimento é o mesmo, só que o tempo ficou um pouco mais longo. O tempo de espera ali seria exatamente. Isso. Porque o mesmo servidor que estava fazendo atendimento presencial estava fazendo online. Então, nós estamos já organizando, junto ao prefeito, de ter um servidor a mais só para ficar esse atendimento
online também. Quando fala do servidor, é a pessoa humana. Isso, exatamente. Não é um programa, não é nada Não, diferente, não. Esse vocês já têm. Nós já temos. Aí é só para ter uma pessoa que vai ficar exclusivamente para o atendimento online. Isso. Tem outros convênios que nós fomos fazendo ao longo desse 1 ano e meio, né? Nós firmamos também um convênio com o Goiás Fomento. Então, hoje, nós temos a autorização junto ao governo do estado para fazer o encaminhamento de cessão de crédito. Então, nós conseguimos, no ano passado, liberar R$170 mil em microcrédito para os MEIs. Então, o Goiás Fomento tem microcrédito para capital de giro, para investimento de ativos, tem uma linha de crédito específico para os pequenos produtores rurais também, tem microcrédito também para microempresário leiteiro. Então, conforme o tipo do acesso a esse crédito, nós temos um servidor da prefeitura que fica lá na Casa do Empreendedor, que orienta como fazer esse acesso. E uma coisa que é importante, nossa taxa de conversão de acesso a esse crédito está acima de 30%. Porque como nós temos o Goiás Fomento de um lado, eu tenho o Sebrae do outro, então aquele empresário que precisa entender sobre a dinâmica de gestão financeira, de fluxo de caixa, então a gente coloca esse empresário na trilha de formação em finanças do Sebrae, enquanto organiza a documentação. E quando sobe essa ficha para o acesso a crédito, tem uma alta taxa de conversão de crédito. E uma coisa que a gente vai ter agora no segundo semestre, a gente está aderindo também ao Pronamp, que é do governo federal, e tem uma linha de crédito muito interessante que ela vai ser o carro-chefe que a gente vai implementar, que é uma linha de crédito específico para mulheres empreendedoras. Além de o acesso ao valor maior, então pode conseguir até 50% do faturamento do ano anterior de acesso ao crédito, e 1 ano de carência para começar a pagar e mais 64 meses para poder pagar esse empréstimo. Outros convênios que nós fizemos também com a FGI, com a UNA, com o Senai. Então, a Feirinha da Noite, ela voltou para o nosso município, agora ela vai se tornar semanal a Feirinha da Noite. Então, através desses convênios, os feirantes estão recebendo cursos de qualificação em gestão gratuitamente feito pela prefeitura. Pois eu ia questionar justamente isso. Se estes cursos, esses treinamentos são gratuitos. Todos eles. Então, a gente, na elaboração do PPA, a gente deixou já previsto, aprovado pela Câmara dos Vereadores, que todos os vereadores eles estão participando e apoiando essas ações. A presença deles está sendo muito importante desse novo crescimento do nosso município. E a gente organiza esses cursos de qualificação, todos gratuitos para a população. E há mais previsões? Como é que está? Porque isso já está ocorrendo, isso já está até aqui. E para o segundo semestre, tem ainda alguns propósitos para serem inseridos? Como é que está? Sim, a gente acabou de concluir um curso de qualificação conveniado junto com o SENAC, que é um caminhão de formação para o segmento de pets. Está iniciando essa semana, junto ao Senai, curso de formação na área de construção civil. A gente está para lançar cursos na área de moda também, na área de gastronomia. Então, áreas bastante carentes que precisam de um conhecimento de arte e ofício. Onde tem essa demanda, essa falta, a gente vai estar adquirindo esses programas e oferecendo para a população de Jataí gratuitamente. E em relação, aí a gente saindo desta área, em relação a grandes projetos, como o aeroporto, ferrovias, porque ferrovia a gente sempre ouviu falar e nunca nada que tivesse pelo menos um risco. Certo. Grandes investimentos, nós estamos com 3 frentes de trabalho. A primeira deles é o aeroporto.
Então, o aeroporto teve a liberação do retorno das obras lá junto à SAC, que é a Secretaria de Aviação Civil, que é uma característica específica do aeroporto de Jataí. É um projeto da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação. Eles que escolheram Jataí, ele faz parte do Plano de Aviação Nacional, o PAN, e o dinheiro desse aeroporto, basicamente a maior parte dele é do PAC do governo federal. Então a prefeitura faz a gestão da obra, da construção do aeroporto. Bom, para a gente fazer ele funcionar, como eu tenho um viés liberal, então a gente está conduzindo na direção de privatização e cessão de investimento privado. Então a gente tem que pensar na sustentabilidade financeira. Ele precisa gerar uma renda para ele poder se manter e a prefeitura não gastar nenhum centavo na manutenção e operação do aeroporto. Nesse sentido, nós criamos o Master Plan do aeroporto. Esse Master Plan, nós criamos 5 áreas de investimento, a parte de tickets de linhas aéreas, então com conexão para aeroportos onde tem conexões para voos internacionais e voos de carga, e o que eu estou chamando de linha do agro. Já tem 2 companhias aéreas interessadas em fazer essas linhas, as negociações estão bem avançadas de ter essas linhas de aviação civil. Esse é um dos aspectos em termos de operação de aviação. E é importante ressaltar, o projeto do aeroporto são para aviões para 150 passageiros e 10 toneladas de carga. Então, eu acabei estudando sobre os aeroportos de sucesso no Brasil e um modelo que faz sentido para Jataí é muito similar ao aeroporto de Ribeirão Preto. O aeroporto de Ribeirão Preto são para os mesmos tipos de aeronaves e eles têm voos híbridos, carga e passageiro. Então, para ele ter uma rentabilidade, você tem na parte dos assentos, você não precisa lotar com 150 passageiros. O que você precisa fazer é ter a capacidade máxima de peso do avião, tanto soma de pessoas como de carga. Então, esse equilíbrio para esse avião decolar na carga máxima é o que gera a rentabilidade para a operação aérea. Então, eu estou utilizando, para escrever o Master Plan, o aeroporto de Ribeirão Preto como de referência. Também estive recentemente no aeroporto de Passo Fundo, que ele tem uma operação muito parecida. O terminal de passageiros de Passo Fundo é exatamente igual que vai ser o de Jataí. Então, como esse projeto é da ANAC, então eu estou utilizando exatamente o critério que está aprovado e com autorização para poder fazer ele funcionar. Como nesse formato híbrido, no Master Plan tem uma área que a gente está separando para fazer um terminal de cargas multimodal, rodoviário aéreo. Como ele vai ser híbrido, ele vai trazer carga seca. E essa carga seca vai ser depois distribuído rodoviário. Também ao lado, eu terminei agora de escrever o arcabouço jurídico para no nosso aeroporto ter uma ZPE, que é uma zona de processamento especial. Ou seja, se a gente produzir alguma coisa, por exemplo, um entreposto de hortifrutis vocacionados para exportação. Se esse entreposto estiver dentro da ZPE, existe uma suspensão dos impostos, não é pago nenhum tipo de imposto. Porque é para exportação. Porque é para exportação. Então, o arcabouço jurídico disso já está pronto. O Geneilton já me deu ok, já apresentei para a Câmara dos Vereadores, apresentei também para o CODEJA, apresentei também para a comunidade acadêmica aqui do nosso município, apresentei para a Aline, presidente do Sindicato Rural aqui de Jataí também. Então, eu estou aberto, sem falar de outras conversas que eu tive em outras universidades e outros grupos, que esse projeto é do município. Então, esse é o momento, antes de eu submeter a aprovação da SAC, é importante agora escrevermos juntos. Por isso que eu fiz essa primeira proposta e estou apresentando. E existe também a parte de terminais de hangares,
que também vai ser em formato de concessão. Então, o empresário que quiser ter um hangar para ele colocar o avião dele, ou uma escola de aviação, ou uma empresa de manutenção de aeronaves, a gente vai estar separando áreas onde o empresário pode fazer uma cessão ou adquirir aquele terreno para isso. Eu já tenho 2 empresas interessadas para poder se instalarem já no aeroporto. Então, é um movimento que já está acontecendo. E tem que eu só gostaria de complementar, Fabélia. Eu tenho conversado com fundos de investimento, então já tem grupos de investimento querendo lançar fundo imobiliário logístico para o nosso aeroporto, para receber mais aporte de capital. E isso vai dar agilidade, com certeza. Eu não tenho a menor dúvida, Fabélia, que quando o poder público acaba criando um ambiente saudável para a iniciativa privada prosperar, o empresário vai investir, vai ganhar dinheiro, vai contratar pessoas, operações mais sofisticadas, paga salário melhor para a população, então ele acaba gerando uma corrente do bem. Ali no aeroporto, a gente passa na rodovia e vê as obras acontecendo. Inclusive, nesta terça-feira, eu fui para Rio Verde, eu vi a pista já bem levantada, né? Eu até brinquei ainda com meu marido, falei, estou com pressa de ver isso aqui preto. Na volta, depois do Sucesso no Campo, que nas terças a gente apresenta em Rio Verde, já estava colocando brita ali. Então, eu imagino que para a pista já venha a ser uma fase já do meio para frente. Eu não tenho a menor dúvida que a partir de setembro vai estar asfaltado. A pista de pouso, decolagem e mais a taxiway. E só que o aeroporto não é só isso. Há todo um complexo de construção ali para a entrada de passageiros, para a saída de passageiros, para a recepção de carga. Isso aí, começa a construir quando? Tem previsão? Foi aberto o edital para a licitação do terminal de passageiros. Então, tem tantas empresas interessadas que acabou tendo uma disputa muito intensa de empresas interessadas em construir o terminal de passageiros. Então, está nessa fase de acerto das propostas. Mas então ela já foi lançada. Já foi lançada. O projeto do terminal de passageiros ele foi elaborado pela SAC, porque existe uma amarração do tamanho do avião que vai pousar com a capacidade de processamento de passageiros. Então, o aeroporto de Jataí ele é para processar 150 passageiros hora. Ou seja, um avião 737, quando você passa pelo portão de entrada até você ter sentado no teu assento, 1 hora. Então, esse que é o ritmo, passando pelo raio-x, pela Polícia Federal. Quando a gente tiver trabalho que eu estou chamando de exportação indireta, deve ter uma aduaneira ali também. Então, essa é a capacidade dele. E uma coisa interessante que é o sistema de controle de tráfego aéreo, a gente vai ser operado por Brasília. Nós teremos aqui um radar de alinhamento de pista. Então, é um sistema chamado de não precisão, porque para poder acertar a altitude dele, daí é o piloto que vai fazer através dos instrumentos do próprio avião. Mas na cabeceira da pista é o mesmo modelo lá de Passo Fundo e Ribeirão Preto. Então é o radar que direciona. Então, com visibilidade acima de 200 metros, aterriza por instrumentos. Então, isso aí também já está bem adiantado. Isso, tá tudo na documentação técnica, contratado. É a gente fazer a gestão do que está projetado. E desde que você começou na secretaria, você fala de ferrovia. Tem alguma coisa que já caminhou sobre isso? Tem, sim. Eu costumo dizer que eu sou paulista de coração goiano. Então, eu trabalhei sempre em indústrias automotivas paulistas, grandes multinacionais. Então, a gente tem que entender qual que é a vocação do município. A vocação do agronegócio de Jataí, ele tem uma linha exportadora muito forte.
existe muita gente competente trabalhando no aumento da produtividade dentro da porteira. Só que tem pouca gente trabalhando nos custos fora da porteira. Então, quando você olha onde a gente tem uma perda de receita muito importante do produtor rural, é no transporte. E quando a gente olha o cenário de transporte rodoviário, onde tem uma escassez brutal de motoristas, a gente tem amigos produtores rurais no período de safra, aquela luta para conseguir o caminhão na hora certa, porque tem a janela de envio para o porto. O modelo que foi feito ferroviário em Rio Verde não é um modelo que favorece os produtores de Jataí. Então, esse projeto da ferrovia é um braço de conexão de um carregamento de grãos, onde tem a maior concentração de armazéns da nossa região, conectando com a ferrovia Norte-Sul. Nós não precisamos conectar Jataí a Rio Verde, porque o trem que sai de Rio Verde, ele já sai carregado. O de Jataí, nós produzimos 4 milhões de toneladas de grãos. Então, a gente consegue tranquilamente carregar um trem completo da mesma potência que Rio Verde. Então, a gente não precisa ir para Rio Verde, a gente desce direto no menor trecho até a Norte-Sul. E a proposta que a gente está desenhando é uma proposta de um ramal privado. E o produtor rural sendo dono desse ramal. Então, a gente está utilizando uma metodologia de gestão de projetos chamando FEL, que é o Front-End Loading, onde a gente traz para a primeira etapa os maiores riscos. Da autorização da Agência Nacional de Transporte, as licenças ambientais. Então, a gente não coloca de uma vez todo o dinheiro. Você vai colocando dinheiro conforme você vai superando as etapas. Você vê um projeto muito importante para o Brasil, que é a Ferrogrão, que inclusive quem fez a primeira avaliação da ferrovia de Jataí é o mesmo técnico que fez o projeto lá da Ferrogrão. Qual que é a estratégia que a gente está adotando? O produtor rural sendo dono desse ramal, tem as licenças? Beleza, vamos para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? A contratação do projeto executivo. A receita do bolo. Então, temos de um lado a autorização, que é a primeira fase desse FEL 0. A próxima etapa, contratação do projeto executivo. É nesse momento que a gente convida os fundos de investimento para poder fazer os aportes, que deve ficar em torno de 160 milhões de reais, fazer o projeto executivo. Basicamente, saber quanto de cimento a gente vai colocar de pontes e quantos metros de trilho vão ser necessários. Exatamente, pingo no i. A receita de bolo. Tem a receita de bolo, daí a gente vai para a próxima etapa, que é conseguir o dinheiro principal. Eu estive com o Geneuton na China e eu tive a oportunidade de apresentar esse projeto para o presidente da CRCC, a maior companhia ferroviária do planeta. E ele se mostrou interessado no projeto. Ele mandou agora ele tem uma sucursal no Brasil. Ele mandou aqui 2 vezes o presidente da sucursal do Brasil aqui em Jataí. Esteve já esse ano 2 vezes. E ele entraria nessa terceira etapa, que daí é o investimento mais pesado. No mês passado, eu tive a oportunidade de apresentar para a nova diretoria do Sindicato Rural esse projeto. Então, ele tem avançado. Eu tenho recebido muita pressão de fundos de investimento. Olha, Rodrigo, eu quero lançar o ETF, eu quero lançar o Fundo Imobiliário Industrial. Então, é uma possibilidade de ter um projeto agroindustrial de redução de custo logístico para o produtor rural. E o intervalo entre esse começo aqui e até o início das obras, ele considerando a parte burocrática, a aprovação de uma parte e buscar os recursos, quanto tempo isso levaria? Olha, as boas práticas ou o histórico que a gente está acompanhando, seja da Ferronorte, seja da ferrovia que está sendo conectada para o Arco Norte e a Ferrogrão,
seria mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos. Mas desde que a gente tenha o produtor rural de Jataí aderindo. Se a gente olhar o modelo de negócio do terminal da Rumo de Rio Verde, a Rumo tem uma dificuldade muito grande para poder vender o frete. E a ideia que nós estamos nos propondo é que não precisa vender o frete. Vai ser transportado a carga que o próprio produtor rural de Jataí está produzindo. Então é baratear o custo exatamente nesse sentido. E essa rodovia, ela vai sair do município. Ela vai cortar outros municípios, certamente estado. Porque ela vai onde que é o ponto mais próximo? Existem 2 conexões, ela cortaria só 2 municípios, ele não atravessa estados. O importante é conectar com a Ferrovia Norte-Sul. Então, é um trecho que ele pode variar entre 120 a 160 quilômetros. Então é jogo rápido na hora da construção? Isso, e o modelo de engenharia ferroviária já em operação no Brasil é um ritmo de construção de 1 quilômetro por dia. Então demora um pouco mais fazer as pontes, que são, se eu não me engano, são 7 rios que tem que transpassar, mas é uma ferrovia para ficar pronta em 2 anos. São 2 anos de documentação e 2 anos para ficar pronto. E como é a autorização de exploração de uma ferrovia dessa privada no Brasil, ele daria direito para a gente explorar ela por 99 anos antes de voltar para a União. E quando a gente pega todas as projeções do agronegócio, são todas elas muito positivas. Então, o olhar que a gente tem que fazer é o olhar de redução de custo do produtor rural. Como a gente vai fazer para fazer com que o produtor rural perca menos dinheiro para conseguir fazer o escoamento da safra dele? Então, e a proposta que nós estamos fazendo é o terminal de carregamento no centro dos armazéns de Jataí. O produtor rural, ele não vai precisar contratar, então ele não vai pagar o custo maior, né? O lucro da empresa que faz a concessão. É dele. É dele. Então, a Rumo pode entrar no negócio? Com toda certeza. Eu já fiz o convite. Como outras operadoras, eu também fiz o convite. Eu estive em Santos conversando na Cófico também. Eles estão fazendo investimento lá para aumentar a capacidade de escoamento de grãos de 4 para 14 milhões de toneladas ano. Se mostrarem interessados também no negócio. Então, eu acho que é um momento que quando a gente tem um cenário que está sendo cada vez mais negativo para o produtor rural, não é vender uma ideia desconexa com a realidade. É olhar, olha, o que o produtor rural está perdendo dinheiro? Está perdendo dinheiro com logística? Então vamos cuidar da logística. E tem projetos complementares que a gente já tem conversado bastante. Por exemplo, trazer um produtor rural de Jataí, investir numa fábrica de nitrogenado verde. Então, já trouxe aqui um projetista que tem essa tecnologia, que a partir do esterco de confinamento, consegue gerar o metano, que basicamente é o CH4. Daí tem uma máquina alemã que quebra esse C do H, que vira o hidrogênio. E esse hidrogênio, com gás carbônico e nitrogênio, temos amônia, temos os fertilizantes nitrogenados. Então, são investimentos para uma planta dessa de 150 a 200 milhões de reais, que um produtor rural pode ter autossuficiência em fertilizantes. Que uma coisa bonita que tem aqui do Cerrado, que é uma diferença que tem em Goiás. O Cerrado não é uma terra para se cultivar, porque ele precisa dos fertilizantes. A solução que a Embrapa deu sobre fertilização e o esforço que o produtor rural faz para poder ter uma das maiores produtividades do Brasil é muito trabalho e muita competência do povo goiano. Então, se a gente conseguir avançar na autossuficiência de fertilizantes somada com a redução de custo logístico, eu acho que é uma grande virada de chave para o produtor rural. Muito bom. Eu acho que esse caminho aí, se ele implantado, vai ficar bem bacana. Eu quero te agradecer pela presença, pelo bate-papo e novos projetos.
que venham aí para o produtor, traga para nós. Eu agradeço o convite novamente. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico sempre está de portas abertas para ouvir os empresários, seja o pequeno empreendedor, seja um empresário que queira fazer um investimento maior, acessar o mercado internacional. A gente está aqui para poder apoiar os empresários e ajudar a Jataí a crescer e prosperar cada vez mais. Muito obrigada. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Faça seu imposto de renda render mais sorrisos. Na hora de declarar, é só destinar parte do que você pagaria ao governo para os fundos de apoio às crianças, adolescentes e idosos de Rio Verde. Procure o seu contador para fazer esse ato de empatia e solidariedade. Não custa nada, mas vale muito para quem precisa. A sua ajuda deixa meu dia mais feliz. Uma campanha do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes e Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa. As sementes de soja Comigo são o princípio da boa produtividade, com produção própria e um amplo portfólio de cultivares de grandes parceiros. Variedades HO, Monsoy, Soitec, Brasmax e diversas outras, além do tratamento com as linhas Singenta, Basf e Corteva. Cultivares de alto potencial, com ciclo produtivo ideal para o perfil da nossa região, para maior rentabilidade e a garantia de qualidade. Comigo. Sementes Comigo. A confiança faz a diferença. Produtor rural, conheça a Fazenda Certificada, que de maneira clara e objetiva conduz à regularização ambiental, florestal e fundiária do seu imóvel rural. Possuímos uma metodologia própria, baseada em 10 passos que garante agilidade e segurança na aprovação de cada uma das certificações. Conte com a nossa equipe multidisciplinar e tenha a tranquilidade necessária para fazer aquilo que sabe fazer de melhor, que é produzir. Fale com o nosso consultor comercial agora. Verde já tem encontro marcado com uma das festas mais esperadas do ano. Vem aí o tradicional Arraiá das Abóboras. Dias 12 e 13 de junho no estacionamento do Teatro Lauro Martins, com várias comidas típicas, apresentações de quadrilhas e, para deixar as noites ainda mais animadas, shows totalmente gratuitos. Dia 12, Rick Renner, Finduma e Jeca e Nego Rainer. Dia 13, a animação continua com Fala Mansa, Thiago Brava, além de DJs convidados animando os dias de festa. E este ano tem novidade: telão com transmissão ao vivo da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Participe com a gente! Prefeitura de Rio Verde, Secretaria Municipal de Educação. O trabalho continua. A Rede Drogão Popular tem o privilégio de servir a comunidade de Jataí com unidades estrategicamente localizadas. 4 locais, 4 pilares de confiança, prontos para atender às necessidades de saúde e bem-estar dos moradores de Jataí e região. Em cada uma de nossas unidades, você encontrará mais do que apenas medicamentos. Encontrará uma equipe dedicada, pronta para ouvir, aconselhar e cuidar. Nossas prateleiras estão repletas de confiança, onde cada produto é selecionado com o cuidado e a segurança que você merece. Porque, para nós, não se trata apenas de fornecer medicamentos. Trata-se de criar laços, construir relações e garantir que você se sinta em casa, onde quer que esteja em Jataí. Medicamentos, cosméticos, dermos, perfumaria e muito mais. 4 unidades, uma missão: estar ao seu lado, sempre que precisar. Quer economizar? Vem pra Rede Drogão Popular, sua farmácia de confiança em Jataí. O que é viver bem? Para alguns, viver bem é estar em ruas tranquilas, experimentar novos hábitos, curtir momentos inesquecíveis e ver seus filhos crescerem com liberdade e segurança. Na JMD Amoa Urbanismo, nosso propósito é criar espaços que transformam sua forma de viver. Bairros planejados sob o conceito do novo urbanismo e resorts residenciais que oferecem experiências únicas. E é exatamente isso que você encontra no Amoa Resort Residencial.
cidade cuida das pessoas, tudo começa a mudar. Foram 5 milhões de reais investidos na radioterapia do Hospital Padre Tiago e teve apoio ao albergue, à Favos, ao Núcleo do Câncer e à ecoterapia. As filas de exames laboratoriais e de tomografia foram zeradas. Agora é só chegar, agendar e realizar. Prefeitura de Jataí. Desenvolvimento com trabalho e coração. Somos inovação. Somos tecnologia. Somos pessoas. Somos a Núcleo Agrícola. Há 20 anos, levando o que há de melhor em sementes, nutrição e proteção de plantas. Aqui compartilhamos a paixão em produzir e colher bons resultados. Nosso foco é estar ao seu lado, ajudando no que for preciso, porque aqui você é mais que um cliente, é um cliente amigo. Núcleo Agrícola. A Sementes Veneza nasceu no coração de Goiás para oferecer sementes de soja de qualidade, com vigor, sanidade e alta germinação. Mais que produzir sementes, é uma parceira dedicada ao crescimento do produtor rural através da genética, tecnologia e atendimento personalizado. Sementes Veneza, soja e confiança, tradição que vem das nossas raízes. Tato Assessoria. Oferecemos serviços de consultoria para otimizar os resultados do seu negócio. Planejamento estratégico, ações previdenciárias, civil, tributária, contábil, holding e muito mais. Agende uma visita de nossos especialistas. Analisamos e orientamos caso a caso de forma única. Com vasta credibilidade no mercado, a Tato Assessoria é referência no que faz. Valorize seu patrimônio. Tato Assessoria. Quando a cidade cuida das pessoas, tudo começa a mudar. Foram 5 milhões de reais investidos na radioterapia do Hospital Padre Tiago e teve apoio ao albergue, à Favos, ao Núcleo do Câncer e à ecoterapia. As filas de exames laboratoriais e de tomografia foram zeradas. Agora é só chegar, agendar e realizar. Prefeitura de Jataí. Desenvolvimento com trabalho e coração. Produzir é mais do que plantar e colher. É planejar, ter estratégia, visão e controle que levem o produtor além. E é isso que a AgriCompany entrega aos produtores rurais que têm perspectiva de futuro. Traz segurança, organização e eficiência para o negócio do produtor rural. Uma parceria de nos agregar e poder nos ajudar a ver os processos. A Agrotécnica Buriti atua no mercado agropecuário e leva soluções às demandas dos produtores. Com sede em Jataí, Rio Verde e Paraúna, atendemos nossos clientes e parceiros com excelência, honestidade, simplicidade e a melhor oferta em soluções agronômicas para a sua lavoura. Nossa proposta é oferecer o melhor portfólio com equipe de profissionais capacitados para entregar aos nossos clientes as soluções técnicas e melhores resultados. A Agrotécnica Buriti, plantando inovação e colhendo sustentabilidade. Já tem encontro marcado com uma das festas mais esperadas do ano. Vem aí o tradicional Arraiá das Abóbora. Dias 12 e 13 de junho no estacionamento do Teatro Lauro Martins. Com várias comidas típicas, apresentações de quadrilhas e para deixar as noites ainda mais animadas, shows totalmente gratuitos. Dia 12, Rick e Renner. Fiduma e Jeca. E Nego Rainer. Dia 13, a animação continua com Fala Mansa, Thiago Brava, além de DJs convidados animando os dias de festa. E este ano tem novidade: telão com transmissão ao vivo da estreia do Brasil na Copa do Mundo.
chegando! Participe com a gente! Prefeitura de Rio Verde, Secretaria Municipal de Educação. O trabalho continua! Com a Casa do Pescador, seu fim de semana, férias ou feriado não são mais os mesmos. Aqui você encontra material de caça, pesca e camping para aproveitar e curtir ótimos momentos com a família ou amigos. Na Casa do Pescador tem tudo o que você precisa, tecnologia e variedades para todos os gostos. E para quem pratica tiro esportivo, tem armas de diversos calibres e modalidades, munição e acessórios para uma melhor comodidade no seu treino. Casa do Pescador, Rua Idarumã 113, Vila Santa Maria. Fone 3631-2063. No campo, antes do plantio, existem incertezas e existem decisões. Quem produz sabe, a lavoura responde, mas interpretar cada sinal exige experiência e exige segurança. Há mais de 25 anos, a Casa Fértil escolheu estar perto. Porque produtividade não nasce apenas da técnica, nasce da confiança, da responsabilidade de caminhar ao lado de quem carrega todos os dias o desafio e o orgulho de produzir. Casa Fértil, conexão que gera confiança e resultados. Faça seu imposto de renda render mais sorrisos. Na hora de declarar, é só destinar parte do que você pagaria ao governo para os fundos de apoio às crianças, adolescentes e idosos de Rio Verde. Procure o seu contador para fazer esse ato de empatia e solidariedade. Não custa nada, mas vale muito para quem precisa. A sua ajuda deixa meu dia mais feliz. Uma campanha do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes e Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa. Vamos começar falando do comportamento e posicionamento da Suprema Corte do Brasil. Ela tem deixado muitos cidadãos preocupados em diversas vezes, porque não veem ali a guarda da Constituição da República, que é a Carta Magna, e que isso deveria ser a obrigação, é proteger, não é julgar se eu concordo com isso ou não, é julgar se está dentro da Constituição ou não. É só isso. E nós vamos conversar com o presidente da OAB, subseção Goiás, a subseção Jataí, né, aqui em Goiás, e vamos falar sobre uma carta aberta que a subseção Jataí fez em relação a esses posicionamentos. É uma carta aberta para a comunidade jataiense e o título: o STF precisa de reformas. Tiago, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde, amigos da TV Sucesso no Campo. Sempre um prazer estar aqui. Tiago, quando, onde a reforma ou as reformas do STF são necessárias? Fabélia, eu antes de entrar propriamente no assunto do Supremo, eu preciso dizer que nós temos uma OAB Jataí que ela é muito plural, muito aberta. Eu não estou aqui falando apenas em razão de certo grupo de advogados que se identificam como conservadores, como de direita, ou um grupo que se identifica como progressistas, de esquerda, ou partidariamente falando, como o PT. Não, a OAB ela é uma entidade que ela congrega advogados de todas as matizes ideológicas, políticas e de pensamentos. E eu preciso dizer isso antes porque a minha fala aqui hoje, como presidente da Ordem, é em prol da Constituição, é em prol do nosso ordenamento jurídico, das regras do direito, que não se aplicam especificamente para alguém que é, por exemplo, a favor do petismo, alguém que é a favor do bolsonarismo, ou que é a favor disso ou daquilo, se aplica a todos. Toda vez que a gente tenta diminuir, na verdade, uma discussão que ela é eminentemente jurídica, que ela diz respeito à nossa Suprema Corte estar ultrapassando os limites da harmonia e da independência entre os poderes, se arvorando legislador, se arvorando executor,
determinando a realização ou não de políticas públicas que caberiam, na verdade, ao Congresso ou ao Executivo realizarem, dizendo como é que o Congresso tem que legislar, judicializando, portanto, a política e politizando, por outro lado, o direito. Toda vez que a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, nós não podemos, Fabélia, apequenar isso tudo em ele está falando isso porque ele é de esquerda, ou ele está falando isso porque ele é de direita. Isso está muito além de ideologia, um caso que nem o do Banco Master, por exemplo. Nesse caso aqui que você traz para nós, eu não posso falar porque é preto, porque é pobre, porque é filho de um rico. Não. A Constituição traz direitos iguais a todos. Se aplica a todos. Independente do nível social, racial, intelectual. Exatamente. E é em razão disso que eu precisei fazer essa introdução, para que a gente deixe bem claro para o telespectador que essa nossa conversa aqui hoje, ela não tem nada de ideologia e nem de política. Quando eu falo no sentido de posicionamento ideológico ou político. Muito pelo contrário. Porque no momento em que a gente defende aqui que um ministro da Suprema Corte, um ministro do STF, ele tem que se comportar como qualquer outro juiz do Brasil, porque a ele também se aplicam as leis do Brasil, por mais óbvio que isso possa parecer, a gente tem que dizer que as regras de imparcialidade, de impedimento, de suspeição, de que ele não pode julgar um processo em que a esposa dele é a advogada da parte, de que o outro ministro não pode julgar um processo em que o filho dele advoga para alguém ligado ao Banco Master, de que o próprio ministro que foi num evento com whisky Macallan, com charutada lá em Londres, ele não pode julgar processos que envolvam essas pessoas com as quais, inclusive, ele detém negócios lá num resort. Então, veja bem, ultrapassa uma questão de ser uma fala ou um pensamento de esquerda e direita. Os ministros do Supremo, Fabiola, eles saíram da caixinha já tem algum tempo, e agora os absurdos estão acontecendo e ninguém consegue colocar eles de volta lá. Bom, então vamos... aqui tem vários tópicos nessa carta, tá? Só para que nossos telespectadores tenham ideia. Ela é numa escrita aqui, Arial 10, talvez, não sei, ou 11. As 2 páginas são completinhas, né? Com a assinatura de toda a diretoria da OAB, subseção Jataí. Não dá para a gente fugir aí, ficar puxando corda de retrocesso, porque tem muita coisa acontecendo agora que está fervilhando. Então, acho que só o de agora já dá para a gente falar um pouco sobre estas condições. Como você mencionou, Banco Master e as pessoas envolvidas, filho em processos, esposa em outros, negócios. Não tem como ter uma saída decente. Mas, na pior das hipóteses, o melhor caminho seria pedir afastamento, saída do STF, correto? Assim, é tão grave a situação que o próprio presidente da República agora vem dizendo que conversou com o Dias Toffoli há um tempo atrás, dizendo, olha, os casos que envolvam o Master você não deve julgar. A pessoa que nomeou ele, inclusive, né? O próprio presidente da República em outro mandato. Então, assim, eu me causa uma incredulidade, porque se fosse em qualquer outro país minimamente... democrático, civilizado, isso já ultrapassou, porque não são votados esses ministros. Lá nos Estados Unidos funciona muito bem, foi lá que o Rui Barbosa copiou para a nossa Constituição aqui, mas lá a sabatina de um juiz da Suprema Corte, Fabélia, dura 1 ano. E eles apertam o ministro de tudo que é jeito. Aqui, a sabatina de um ministro, ela dura 1 tarde e é uma rasgação de seda. É Vossa Excelência para cá, Vossa Excelência para lá. Nossa, Vossa Excelência é uma pessoa fantástica, o seu currículo. Ficam falando baboseiras.
fazendo com que o nosso dinheiro público, o nosso dinheiro suadamente colocado nos cofres públicos, vire uma sessão de palhaçada. A sabatina não serve para nada aqui no Brasil. Ela não é sabatina. Ela é uma mera confirmação de uma decisão do presidente da República. Apenas isso. E eu tento fazer ainda a minha carteirinha para eu entrar lá com esse ministro que está chegando. Sim, exatamente. A pessoa faz o meio de campo, porque quem vai julgar o Senado já é justamente o Supremo Tribunal Federal, esses ministros. Então, de certa forma, a gente já tem um toma lá da cá, infelizmente. Né? É uma sessão de beija-mão que o candidato ele vai lá no Congresso pedindo para cada um dos senadores que aprovem o nome dele. E o que a gente tem aqui? Nós estamos diante de um caso em que nós temos vários ministros. Aí agora o Gilmar Mendes resolveu fazer uma campanha de perseguição. Não, eu achei aquilo um absurdo. Em relação ao relator da CPI, né, do crime organizado, que tudo bem, a CPI ela esticou o objeto para além do que deveria, né? Não deveria ter ido para o assunto do Banco Master, mas é um caso que requer uma CPI própria, caso do Banco Master. Mas ele demanda uma CPI própria e ela demanda, eu vou além, demanda vergonha na cara. Porque são servidores públicos que dizem assim, não, para mim o Código de Processo Civil, na parte da imparcialidade, não se aplica. A minha mulher pode ser advogada no processo e eu vou julgar e está tudo bem. O Código de Processo Penal diz, o juiz não pode julgar quando o advogado está como parente de alguém ali. O advogado é parente do julgador. Vai lá e diz, não, o Código de Processo Penal, para mim, ministro Supremo, não se aplica. Então, eu vejo assim, existem instituições, como a própria OAB Federal, Fabélia, que disse assim, não, nós precisamos criar um código de conduta para os ministros Supremos. Não precisa. Com todo respeito ao Conselho Federal, que a propósito não me representa, aqui na base da advocacia, a advocacia não se vê representada pelo Conselho Federal. E está na hora dos dirigentes de ordem também tomarem essa postura de dizerem isso publicamente. Porque desde quando é necessário criar uma lei, quando já tem uma lei que deve valer para os ministros supremos? Desde quando o ministro supremo não é juiz agora, para não se aplicar a lei para ele? Agora é super-homem? Ou no caso aqui, super-vilão? Em relação à CPI do crime organizado, foi feito o relatório, e que indicia, inclusive, ministros da Suprema Corte. E o ministro rejeitou e disse que houve abuso de poder e que, se candidatarem, eles serão inelegíveis por abuso de poder. Quem é o ministro do Supremo que não foi provocado? E aqui é um outro ponto, Fabélia, em que nós temos aí os ministros supremos sendo acusadores, sendo vítimas, sendo julgadores, sendo executores. O devido processo legal não existe. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal ele vale mais do que qualquer outra lei do Brasil. Ele vale mais do que o Código de Processo Penal, ele vale mais do que a Constituição Federal. No Brasil, a gente tem na Constituição um sistema muito claro de posições. O que o juiz faz? Ele julga. Para ele julgar, ele tem que ser neutro, ele tem que ser imparcial. Como é que ele vai julgar sendo parcial? Que justiça é essa? É isso que o cidadão espera de um julgador? Qual é a posição do Ministério Público? Um órgão acusatório, desde que haja elementos. Qual é a posição do advogado? Uma pessoa que vai fazer a defesa do acusado. Cada um tem uma posição definida. Agora, quando o julgador ele é também a vítima, ele também é o acusador, e ele também é o julgador, e ele também é o executor das decisões dele, ele perdeu completamente a posição de quem tem isenção para poder julgar. E aí a gente vai além disso. Se ele não tem isenção para ele poder julgar, quem que julga ele? No nosso sistema brasileiro, nós não temos uma pessoa que julga o Supremo. Ah, não, desculpa, foi mal, Fabélia. Tem o Senado, mas o Senado não quer julgar o Supremo. Pois é. Aí a gente está acompanhando esses limites à atuação judicial,
que eles acabam não sendo alcançados. Justamente porque lá, num congresso de 81 senadores, acho que teve 78 que apoiaram lá, que foram votando em favor do STF. Por quê? Uma coisa a gente precisa também deixar muito claro. Eu penso assim, o Supremo Tribunal Federal, a instituição do Supremo, ela é essencial para o Brasil. A instituição do Supremo. O que nós estamos tendo são problemas com ministros do Supremo. A pessoa que está ocupando o cargo nesse momento. As condutas deles, inclusive. Nós vamos nem falar das pessoas, vamos falar das condutas. Como ministro. Exatamente, porque é inadmissível que você tenha, que você acredite que não tem problema nenhum que a sua esposa seja advogada num caso que está sob julgamento lá. Ah, mas o regimento interno fala que pode. Que regimento interno é esse que se sobrepõe à lei? E quem deve estabelecer a lei é o Supremo? Ou não deveria ser o Legislativo? Não está tendo uma invasão de competência do legislador? Para a gente fazer com esse detalhe que você falou, que é um regimento que atropela a lei, seria como eu fazer um regimento interno aqui para os meus colaboradores e que desrespeita a lei trabalhista. CLT, por exemplo, desrespeita a CLT e está valendo. E bora. Isso aí a gente sabe, nunca valeu. Exatamente. Então, assim como o município põe uma lei que não pode ultrapassar do Estado. Exatamente. Ou a da federal também, porque aí o Estado bota Dentro uma da lei... competência do que pode, tem certas coisas que o município pode regular. Mas aí a própria Constituição diz o que pode e o que não pode. A questão aqui é, desde quando um regimento interno vai se sobrepor a uma lei geral que se aplica para todos? Lei federal, estamos falando aqui de matéria processual, que diz respeito, inclusive, à independência e à imparcialidade dos magistrados. O artigo 94 lá da Constituição ele é muito claro em estabelecer garantias para os julgadores, para os magistrados, que, ao fim e ao cabo, toda a doutrina que escreve sobre isso, os escritores do direito, eles são muito claros, Fabela, em dizer que aquilo, na verdade, não serve para que o magistrado ele se torne blindado, que aquilo lá vai servir de colete de balas para ele. Não é a prova de balas. Não é isso. Aquilo ali é feito em prol da sociedade. Então, quando você tem essa promiscuidade de festas bancadas aí pelo Banco Master, com congressistas nus em piscina, prostitutas, etc. E tudo pago indiretamente com dinheiro público. E a gente vai dizer que o Supremo está tudo bem, e daí vem o outro ministro lá, não, nós somos solidários. Meu amigo, que país é esse? Que vergonha alheia. Aí depois vem o Supremo querer dizer que a situação lá no Rio é caótica, mas tire a trave do seu olho primeiro para querer falar do cisco do olho do outro. Em que momento que você entende, presidente, que o Supremo começou a mandar e desmandar? Olha, Fabélia, já tem algum tempo que isso vem acontecendo. Me parece assim, até esses tempos eu comentei, olha, eu acho que a gente está diante de uma situação que não é de agora, mas que eu vejo ministros do passado que devem estar se remoendo no túmulo, revirando no túmulo. Pessoas que nem o Paulo Brossard, que foram defensores, foram constituintes de 88 e que foram defensores, né, de um Estado de direito em que a lei se aplica a todos indistintamente em uma república, res publicae, res coisa, pública, ou seja, não é minha, não é do outro. Não posso fazer do jeito que eu quero, eu tenho que me submeter ao império da lei. Eu vejo pessoas assim, imagino que pessoas como Paulo Brossard devem estar se revirando no túmulo. Mas nós percebemos que essa escalada desse autoritarismo pelo Supremo Tribunal Federal, autoritarismo que inclusive contraria, porque a Constituição Federal ela diz que ele é o guardião da Constituição. E quem é guardião não é dono, Fabélia. Não pode fazer o que quer, do jeito que quer, da interpretação que quiser. Nós temos várias situações em que existe lei regulando certas matérias da vida comum da sociedade
e vai lá o Supremo e diz não, vai ter que ser desse jeito. Eu entendo que o Supremo ele tem que ter uma conduta de ativismo judicial quando não há legislação sobre aquele caso que precisa ser dada uma solução para o cidadão que bate a porta do judiciário. Precisa haver ativismo para aquele caso de omissão legislativa, a lacuna da lei. Agora, para os casos em que nós já temos um legislador, que nós temos um processo legislativo, que houve norma que resolve a situação, o Supremo se imiscuir nisso é gravíssimo, porque quebra a independência dos poderes, quebra o papel do princípio do legislador, quebra o papel princípio do executivo. E essa escalada ela aconteceu de poder do Supremo cada vez mais vindo com força, creio eu que a partir da criação da TV Justiça e do Mensalão. Porque ali a gente teve ministros que ficaram muito evidentes pelo seu trabalho, e eles foram gradualmente adotando posturas mais proativas de invadir as competências do Legislativo e do Executivo, e nada foi feito por parte da sociedade, nada foi feito por parte dos outros poderes constituídos para brecar e para estabelecer limites à atuação. Sucesso no campo. Oferecimento Amoa Resort Residencial. Viver bem é a melhor experiência. Sementes Veneza. Soja e confiança. Tradição que vem das nossas raízes. Comigo, um exemplo que vem de nós mesmos.